Cristo aos Gálatas, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. A Bíblia diz que por meio do corpo, o homem vai ter que dar conta a Deus, porque o corpo é templo de Deus. E o apóstolo Paulo disse, na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 3 e versículo 17, que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá no dia do juízo. O juízo de Deus não é invenção de pregador, não é invenção da Bíblia. É verdade. Deus se fez conhecido pelo juízo que fez. Fala no livro de Salmos. A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus é imortal, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus contempla bons e maus, Deus está vendo o justo e também o ímpio. Mas a sua palavra, ela é a veracidade de Deus na terra. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para repreender, para instruir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas Jesus Cristo fala: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, esse vós aceitareis. Jesus falando do anticristo. O anticristo significa no lugar de Cristo. O anticristo, o filho da perdição, o homem iníquo. A Bíblia chama ele de trevas, a Bíblia chama ele de antiga serpente, a Bíblia chama ele de Satanás, a Bíblia chama ele de teu adversário. E ele vem firmar um acordo de paz, ele vem colocar uma ordem mundial. Mas durante o tempo em que o homem está vivendo na terra, o Senhor Deus, como fala em sua palavra no livro de Atos, no capítulo 17, está ordenando a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho, no nome de Jesus Cristo, é arrependimento. É verdade. Não é prosperidade. Glória a Deus. É mesmo. Não é culto de anjos, não é culto de família, não é culto de criança, não é culto de adolescente. A palavra de Deus, ela tem que ser dita pela verdade. E só pode falar a verdade aqueles que têm o conhecimento de Deus. Porque Deus, ninguém conhece Ele jogando videogame. Ninguém conhece a Deus assistindo futebol, bebendo cerveja, fumando maconha. Aleluia. Ninguém Verdade. conhece a verdade de Deus assistindo Netflix. A Bíblia diz no profeta Oséias: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 4, que na terra não há conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Haverá um juízo. E quando você vê a terra sofrendo fome, sofrendo pestilência, você vê a terra passando por desolação, por caos, por tribulações. Mas o pior está para vir. A maior escassez que a terra pode passar um dia é o que falou o profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Não foi a Aparecida que falou, não foi Buda que falou. A Bíblia diz: o Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se fez conhecido, os seus caminhos a Moisés. A Bíblia diz que ele enviará fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Isaías diz: buscai nesse livro e lede. O livro sagrado não é o Alcorão, não é o catecismo da igreja católica, não é o livro dos adventistas. O livro sagrado, a Bíblia chama ele de Bíblia, Bíblia sagrada. As escrituras de Jesus, porque elas testificam dele.
e dá testemunho dele, de que ele é o unigênito,